Bom dia, cara comunidade acadêmica e também a todos que nos assistem. Estamos juntos novamente para a nossa devocional semanal, a fim de prestarmos culto ao nosso Deus e meditarmos na sua palavra. Assim, nos reunimos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vos saúdo com o lema dessa semana, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, que diz: Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse versículo está situado no final do relato sobre a incredulidade de Tomé, em que para crer que Jesus realmente tinha ressuscitado, ele precisava tocar os buracos de prego das mãos de Jesus e tocar o seu lado. Se isso não acontecesse, ele não acreditaria no que os discípulos estavam lhe dizendo. Jesus ouve a necessidade e fraqueza de Tomé em precisar tocá-lo para acreditar e permite que Tomé o faça, para que assim creia. Quantas vezes nós também não somos assim? Necessitamos de provas da graça de Deus, provas de que Deus está ao nosso lado em nosso sofrimento e angústia e que atende os nossos pedidos. Mas muitas vezes não é assim que as coisas acontecem. Na maioria das vezes, não vemos o agir de Deus, pois queremos coisas concretas, e convenhamos, Deus não trabalha muito com coisas concretas e rápidas, ao menos não no nosso molde. Queremos que Deus se amolde à nossa expectativa, e necessitamos tocá-lo para crer. Mas Jesus diz que é bem-aventurado aquele que crê sem ver. Que a nossa fé seja mais do que ser grato a Deus pelas coisas que Ele faz da nossa vida cotidiana aqui na Terra, mas que possamos ver a grandiosidade de quem Ele é. Domingo passado, comemoramos a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus em favor de nós, se entregando pelos nossos pecados. Que possamos lembrar disso, que mesmo sendo algo que não podemos ver, é algo que dura para a eternidade. Convido agora para que, assim como estamos, oremos a Deus. Senhor, te somos gratos por esse momento que podemos ter de nos reunirmos em culto a Ti. Sabemos que somos fracos e pecadores, somos imerecedores da Tua graça e por isso clamamos por misericórdia. Pedimos que nos limpe de toda maldade e permita abrir nosso coração a Ti, para que façamos aquilo que Tu queres. Por isso, abençoe agora o pregar e o ouvir da Tua palavra, que ela possa ecoar em nossas vidas e nos dar forças para seguir adiante. Em nome de Jesus. Amém. Em preparação para ouvir a palavra preparada para o dia de hoje, que será trazida pelo professor Klaus Stang, convido a cantarmos o hino Os que Confiam no Senhor. Hino esse que é de autoria do pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior, o qual se encontrava enfermo em virtude da Covid e veio a falecer nesse final de semana. Uma singela homenagem e lembrança a um servo de Deus que atuou com fé em sua caminhada. Cantemos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar.
encorajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem imaginar como seria se você pudesse trabalhar em uma comunidade que não tivesse dificuldades financeiras? Uma comunidade que não tivesse dificuldade de caixa, onde o salário do pastor está em dia. Seria uma maravilha, não é mesmo? Eu consigo imaginar o pessoal aí do último ano, que já está louco para sair aqui da FLT, e estão já sonhando e pensando na sua comunidade. Como seria legal se agora pudessem ir para uma comunidade e ter tudo pronto, tudo certo, tudo tranquilo. Mas tem mais. Essa comunidade, além de ter dinheiro em caixa e as finanças em dia, tem um presbitério, uma equipe de liderança que sempre conseguem encontrar consensos em suas deliberações. Sempre conseguem decidir de forma unânime. E nada de muita discussão, de briga, de discórdia. Essa comunidade tem unidade de pensamento. Talvez você deve estar pensando, professor, uma comunidade assim não existe. Uma comunidade onde todos pensam igual, só se forem robôs. Porque pessoas não são iguais e não pensam igual. Quando eu conheci a Mariane, minha esposa, eu fiz um acordo com ela. Eu disse para ela, Mariane, eu sempre quero que você seja você. Eu quero que você sempre tenha a liberdade de dizer o que você pensa. Eu quero valorizar a tua opinião. Eu acho sem graça uma pessoa que não tem opinião própria, que diz amém para tudo e para todos. Bem, eu acho que vocês podem imaginar as consequências do meu acordo, né? Eu muitas vezes preciso ouvir o que eu não quero ouvir por parte da Mariane. Muitas vezes eu ouço palavras duras, machucam, não dela, mas às vezes de pessoas, a gente ouve palavras que machucam, e eu mesmo também, na minha maneira de falar, na minha maneira de portar, muitas vezes eu machuco pessoas com as minhas palavras. Percebo que às vezes eu falo de forma dura, sem sensibilidade, sem a empatia necessária. E o pior é que faço isso justamente com as pessoas que eu mais amo. Por isso, eu posso entender quando pessoas então agora definitivamente desistem de construir relacionamentos. Elas foram profundamente machucadas, decepcionadas. Elas não querem rasgar e machucar o seu coração novamente. E por isso, percebemos como cada vez mais as pessoas se isolam, se distanciam, se tornam indiferentes. A liberdade individual, pela qual nós tanto lutamos, é uma conquista da nossa cultura ocidental e nós prezamos e valorizamos ela. E quando nós temos a impressão que a nossa liberdade pode ser cerceada, a gente protesta. Basta a gente olhar um pouquinho aí as pessoas, como elas reagem nesse tempo de pandemia. Por exemplo, o governo dá um decreto que limita a minha mobilidade, limita a minha liberdade constitucional de ir e vir. E a gente já protesta. No Brasil, mas não só aqui no Brasil, mundo afora, as pessoas estão cansadas de ter que viver com limites. E elas se manifestam. Ou você escreve e compartilha o seu protesto então nas redes sociais. O que talvez a gente não percebe é que a liberdade tem um outro lado da moeda. A nossa busca por liberdade nos distancia de outras pessoas e nos deixa solitários. Na minha vida, mando eu. Isso significa que eu tenho a liberdade de fazer as minhas próprias escolhas. Eu faço aquilo que eu quero, mas também significa que eu tenho que fazer o que eu quero. Em outras palavras, eu tomo as minhas decisões,
Mas se as coisas dão erradas, eu, e somente eu, sou responsável pelo meu fracasso. Ninguém além de mim pode ser culpado pela minha situação. Esse é o dilema no qual nós vivemos. A liberdade, ela conduz ao individualismo. E isso não tem que ser assim, mas é o que a gente mais vê. A liberdade, ela acaba nos conduzindo ao individualismo e, consequentemente, a uma diminuição na quantidade de relacionamentos e, não poucas vezes, acaba nos conduzindo à solidão. É por isso que cada vez mais as pessoas buscam por relacionamentos significativos. Elas procuram por uma comunhão que as carregue, que as sustente. Elas não querem relacionamentos onde elas se sintam pressionadas, sufocadas, aprisionadas, mas elas buscam relacionamentos que criem um ambiente de liberdade e ao mesmo tempo a sustentem, de maneira que eu me sinto acolhido, aconchegado, bem-vindo. Eu quero ter o sentimento de pertencimento. E esse é o dilema, esse é o anseio da nossa geração. E se alguém, ou de alguma maneira, me é oferecido esse ambiente, ou um ambiente de comunhão, essa proposta possui alto poder de atração. As pessoas procuram e elas vão a lugares onde a autêntica comunhão é oferecida. E eu posso entender isso plenamente. É por isso que eu fiquei profundamente impactado e também fascinado com o relato bíblico que descreve a vida da primeira comunidade cristã. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 até 35, e acompanhe a leitura comigo. Atos 4, 32 a 35, onde nós lemos: da multidão dos que creram, era uma a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. As pessoas dessa primeira comunidade cristã jamais imaginariam que a vida delas pudesse sofrer tamanho impacto, como o impacto que tiveram quando ouviram o Evangelho, anunciado a elas através dos apóstolos. Através da proclamação do Evangelho, as pessoas conheceram a Jesus Cristo, o crucificado e o ressurreto, como nós lemos. Creram nele, ou seja, elas se envolveram pessoalmente com Jesus. As pessoas dessa primeira comunidade cristã, elas entraram em um relacionamento com Jesus Cristo. Elas descobriram que podiam falar com ele, sentir e perceber a sua presença, e ele, através da sua palavra, reorientou as suas vidas. E talvez uma das descobertas mais impactantes que essa comunidade fez foi a descoberta de que a fé em Jesus colocava cada um deles para dentro de uma comunhão. Aliás, a imagem que a Bíblia usa para descrever essa comunhão é uma imagem muito forte. Quando cremos, quando confiamos em Jesus Cristo, então somos membros do corpo de Jesus. Provavelmente, não consigo me imaginar outra imagem mais forte do que essa, a imagem de um corpo. Assim como um membro do meu corpo aqui está ligado aos outros membros e a partir disso ele pode viver, assim também eu, você, como cristãos, eu estou ligado a outros cristãos e participo dessa comunhão cristã
a comunhão em torno da pessoa de Jesus. E eu então descubro que necessito dos meus irmãos e das minhas irmãs na fé para poder viver a fé. Eu contribuo com elas e elas contribuem comigo, eu as complemento e eu também sou complementado por elas. Eu sou um membro importante no corpo, mas talvez não sou sobrecarregado, não sou isolado nesse corpo de Jesus. E é assim que o nosso texto descreve a comunhão dessa primeira comunidade cristã. O verso 32 relata aqui e diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. A palavra que aqui é traduzida como multidão, nós encontramos essa mesma palavra novamente em Hebreus capítulo 11, verso 12. E lá essa multidão é comparada com os descendentes de Abraão, que são tão numerosos como as estrelas do céu ou a areia da praia. Então, portanto, a gente pode pressupor aqui um expressivo número de pessoas que em poucas semanas, desde a ressurreição de Jesus até ao dia agora de Pentecostes, ouviram e creram no Evangelho. Coração e mente são traduções das palavras cardia e psique, palavras que, como nós sabemos, descrevem a integralidade do ser humano, representam exatamente o centro das emoções e da vontade humana. Que imagem bonita a gente encontra aqui. Uma só mente, um só coração, expressão da unidade que regia a vida dessa primeira comunidade cristã. E essa unidade, ela era perceptível, ela adquiriu visibilidade, ela era concreta. Mas, interessante, ela não se tornou visível através, por exemplo, de uma atmosfera bacana, do ambiente agradável, ou no fato de que tivessem sempre a mesma opinião. Não. A unidade da comunidade, ela era perceptível, ela se tornou visível em um ponto bem específico. E eu tenho certeza de que se esse ponto também, com certeza destacaria a igreja de Jesus hoje, se nós fizéssemos a mesma coisa que essa comunidade. Que ponto era esse? Tem um ditado que diz, amigos, amigos, negócios à parte. Tudo certo até a hora em que a gente começa a mexer com dinheiro. Aí a amizade acaba. Mas, com essa comunidade cristã, com essa primeira comunidade cristã, foi o contrário. A amizade, ela inicia através, ou ela inicia com o dinheiro. Conforme a gente pode ler aqui no nosso texto, a unidade da comunidade, ela se expressava no fato de que ninguém considerava unicamente seu, como se ele fosse o dono, o chefe de qualquer coisa que tivesse. Pelo contrário, tinham tudo em comum. No grego aqui está a palavra koiné, que vocês conhecem muito bem. E a gente já encontra aqui também um paralelo, inclusive em Atos capítulo 2, versículo 44, onde está escrito, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não havia pessoa necessitada entre eles. E se necessário, aqueles que tinham posses, vendiam um terreno ou uma casa e traziam esses recursos diante dos apóstolos, e diz o texto aqui que eles então distribuíam segundo a necessidade de cada um. Imaginem, desde a antiguidade existe um princípio que rege as comunidades cristãs. Esse princípio diz, cada um dá o que pode e cada um recebe o que precisa. A maneira como eu e você lidamos com as nossas posses revela o que se passa em nosso coração. Se Cristo transformou a nossa vida, então também os princípios que regem a nossa vida são transformados. E um desses princípios diz respeito à maneira como a gente lida com o dinheiro. A partir de um encontro com Cristo, toda a minha vida, tudo o que eu sou, tudo o que eu possuo na realidade pertence a Cristo. E não se trata aqui de a gente começar a calcular o valor do dízimo, mas se trata de uma clareza que brota a partir do Evangelho. E essa clareza afirma que toda a minha vida
ela é dedicada, consagrada ao Senhor. Você concorda comigo que também hoje essa postura dessa comunidade aqui de Atos geraria um impacto tremendo em nossa sociedade? As pessoas veriam que na comunidade cristã ninguém passa necessidade. Na comunidade cristã, a sensibilidade para perceber a pobreza que avilta os céus. Uma mãe que precisa criar os seus filhos sozinha e não dá conta. E agora a comunidade cristã, ela interfere, ela ajuda de forma bem concreta, com sensibilidade, não de cima para baixo, de maneira a humilhar a outra pessoa, mas pelo contrário, preservando a sua dignidade, a sua humanidade. E assim, a comunidade ela se torna uma extensão da bondade de Deus. E esse testemunho da igreja é revestido de eu vou usar entre aspas, mas é literal, mega poder e mega graça de Deus. Porque é exatamente isso que afirma aqui o versículo 33. Está escrito aí, acompanhem na sua Bíblia. Com grande, e a palavra grega que está aqui é mega, com grande poder, e poder é dunamis. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E com grandiosa, mega graça, charis, estava sobre todos eles. A comunidade cristã testemunhava com palavras e com ações. Ela proclamava o Evangelho e vivia o Evangelho. Era uma comunidade missional, uma igreja missional, que no dia a dia traduzia a fé em Jesus através de palavras e gestos de amor. O que eu gostaria que você levasse para o seu dia? O dia de hoje, como uma palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Primeiro eu queria que você entendesse que viver em comunhão, assim como nós lemos aqui na comunidade primitiva, viver em comunhão é uma dádiva, é um presente. Nós acabamos de comemorar a Páscoa, como nós ouvimos hoje na introdução, a paixão e a ressurreição de Jesus. E se a gente olha um pouco para a vida e para o ministério de Jesus, a gente começa a perceber que ele conviveu na maior parte da sua vida entre pessoas que eram, entre aspas, inimigos seus. E no fim da sua vida ele ficou sozinho, foi abandonado, inclusive pelos seus discípulos. Solitário, ele esteve pendurado na cruz. Entre dois bandidos o crucificaram, zombaram dele. O mesmo vale para mim, para você, para nós. Nós somos chamados a viver entre pessoas, na realidade, carentes, necessitadas do Evangelho e da Boa Nova que gera alegria. Nós somos chamados a conviver entre pessoas que muitas vezes são hostis ao Evangelho. Basta a gente olhar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa semana, né? Uma vez libera os cultos, não sabemos como vai ser a votação hoje do plenário, mas as críticas que vêm em torno dessa liberação não são, em primeiro lugar, críticas que têm a ver com uma preocupação sanitária. São muitas vezes críticas porque não se entende, não se vê, não se percebe a comunidade cristã como importante e prioritária para a vida das pessoas. Obviamente que as questões sanitárias estão envolvidas, mas se não me falha a memória, o Supremo liberou os cultos com todos os seus cuidados, com todas as regras necessárias para que o culto acontecesse de forma segura, mas os protestos são violentos. Por isso, se nós podemos nos reunir em liberdade como comunidade de Jesus, então, queridos, isso é graça de Deus. E confesso, eu fico triste quando às vezes a gente pisa com os pés as oportunidades de comunhão que nos são dadas. E eu tenho que reconhecer que eu mesmo, por exemplo,
algumas vezes na minha vida desprezei oportunidades de comunhão. Eu lembro ainda quando eu era estudante de teologia e o nosso diretor, Arthur Klepsch, sempre quando a gente, entre aspas, gazeava um momento de devocional, ele dizia: gente, quando vocês gazeiam, quando vocês perdem o culto, vocês estão perdendo bênçãos que Deus tinha preparado para cada um de vocês. Essa frase sempre me impactou muito. A gente esquece que comunhão é um presente gracioso de Deus, que nos pode também ser tirado de uma hora para outra. É o que a gente está vivendo, a pandemia, não por último, a enfermidade nos hospitais. Pessoas não podem mais participar da comunhão cristã. E então, finalmente, às vezes a gente se encontra em profunda solidão. Segunda coisa que eu queria que você levasse. Comunhão é uma realidade divina e não humana. Comunhão acontece única e exclusivamente através e em Jesus Cristo. A gente só pode viver em unidade, uma só mente, um só coração, como a gente leu aqui no nosso texto, através da pessoa de Jesus Cristo. A salvação que a gente recebe de Cristo vale para mim e também vale para o meu irmão e para a minha irmã na fé. E é por isso que nós podemos ter comunhão. É como uma corrente, né? Imagine aqui uma corrente, um elo preso ao outro. E Jesus é sempre esse elo intermediário que me liga com o meu irmão e que nos liga uns aos outros. Jesus é esse elo que nos une. E porque Jesus também vive no meu irmão, eu encontro o próprio Senhor no meu irmão. E a nossa comunhão então não se baseia naquilo... desculpe o contrário, a nossa comunhão então ela se baseia exatamente naquilo que Jesus fez por mim e fez pelo meu irmão, pela minha irmã na fé. E portanto, a comunhão cristã ela não é um ideal, mas ela é realidade criada, gerada pelo agir do Espírito Santo. Se você ler o versículo anterior ao nosso texto, o versículo 31, eu quero ler ele ainda, que fecha e que antecede o nosso texto, ali diz assim: depois que a comunidade orou, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Comunhão é realidade divina. A comunhão não depende daquilo que o irmão faz ou deixa de fazer. A comunhão depende daquilo que Cristo fez por mim e continua fazendo por nós. Por isso, agradeça. Agradeça a Deus pela sua comunidade que Ele nos concede. E mesmo quando nas nossas comunidades, às vezes a gente não faz grandes experiências, mesmo quando tudo parece muito pobre, fraco, cheio de dificuldades, mesmo quando não sentimos absolutamente nada, não deveríamos nos queixar, mas deveríamos agradecer. Quando a gente aprende a ver o irmão e a irmã na perspectiva de Deus, na perspectiva de Cristo, nós podemos também nos aceitar um ao outro, mesmo quando também a gente às vezes leva uma pisada no pé, porque a gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém, e o nosso irmão e eu, ambos, nós somos dependentes da graça de Deus. Por último, comunhão pode e deve ser percebida de uma forma concreta. A melhor forma de a gente expressar a comunhão, de darmos visibilidade à comunhão, como a gente viu aqui no nosso texto, de torná-la concreta, é através do nosso serviço. E na comunidade cristã, há fracos e fortes, pessoas dotadas e talvez menos dotadas, pessoas simples, pessoas complicadas, pessoas piedosas, mas talvez pessoas menos piedosas, pessoas que se relacionam bem, pessoas que não se relacionam tão bem, até talvez meio esquisitas, e todas têm o seu espaço. Na realidade, às vezes por trás dessas nossas lutas, das nossas brigas, está muitas vezes a tentativa de nós, eu, você, de nos querermos auto-justificar. E sabe, a gente só pode se auto-justificar quando a gente se compara com o outro, quando a gente julga o outro. Autojustiça e julgar as outras pessoas sempre andam
de mãos dadas. Mas uma boa maneira de a gente lidar então com essa tendência de autojustificação é a gente servir o nosso irmão, a nossa irmã, dispondo-se a ajudar. Porque ali a gente tem que se humilhar, a gente tem que arregaçar as mangas, né? E quando a gente ajuda, quando a gente trabalha, a gente precisa tirar tempo para outra pessoa, a gente precisa se dedicar a ela. E em paralelo aqui a esse texto de Atos, que tinha tudo em comum e ajudava aos necessitados, eu lembro da parábola de Jesus, que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Aquele samaritano, sendo inimigo, ele tinha tempo para aquele pobre coitado que caiu nas mãos dos ladrões. O religioso passou ao largo e deixou aquele pobre homem sem ajuda. Às vezes eu me assusto quando os irmãos se queixam, né? E se queixam também de mim como professor, os alunos, se queixam do pastor, se queixam do missionário, porque o pastor, o professor não tem tempo. Se isso é verdade, então a gente tem um grave problema, porque assim não deveria ser. A mesma coisa vale também para a própria comunidade. Quando irmãos, pessoas da comunidade não têm mais tempo para contribuir e ajudar na comunidade. E o resultado final é que alguns ficam sobrecarregados, enquanto que outros ficam assistindo e na maioria ainda das vezes ficam reclamando de que as coisas não estão bem e falam mal do trabalho. Nós servimos aos irmãos e às irmãs quando a gente tira tempo, quando a gente carrega as cargas uns dos outros, como Jesus nos ensinou em Gálatas 6. E é verdade, às vezes o irmão ele é uma carga para mim, ele é um peso para mim, é um fardo. Mas como disse Dietrich Bonhoeffer no seu pequeno livro Vida em Comunhão, né? Na realidade o irmão, ele só se torna verdadeiramente irmão quando ele é um peso, quando ele é uma carga, quando ele é um fardo que eu posso carregar. Por quê? Porque Jesus nos carregou. Ele nos tomou sobre si como uma carga e levou essa carga até a cruz. Não poderíamos nós então também carregar o nosso irmão, a nossa irmã, carregarmos as cargas, os fardos uns dos outros, aceitarmos os nossos irmãos e as nossas irmãs na liberdade que o Evangelho nos proporciona, da forma, do jeito como ele é. Isso significa que não precisamos desprezar a outra pessoa. Não precisamos rejeitá-la, por mais que ela pise na bola. Mas podemos recebê-la na comunhão através do perdão. Assim como Jesus. Assim como Ele nos carrega e nos perdoa, também nós podemos carregar e perdoar nossos irmãos, nossas irmãs na fé. Para o cristão, carregar o seu irmão e a sua irmã na realidade é graça, pois, finalmente, também nós, eu e você, somos devedores em última instância e necessitamos da graça, do perdão de Deus, mas também da graça e do perdão dos nossos irmãos. Que assim essa palavra te acompanhe para dentro desse dia e possa se tornar em bênção para dentro do teu dia. Agradeça pela comunhão. Sirva com alegria a partir dos dons e talentos que o Senhor te concedeu. Amém. Para oração e bênção final, convido para que nos encontremos no Google Meet. O link se encontra disponível na descrição do vídeo. Para aqueles que porventura não irão participar desse momento, recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.